Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 42. Atos 5, de 12 a 42. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmavam: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou se esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida. Obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. E eu te peço que Teu Espírito Santo venha, ó Deus, a iluminar as mentes e os corações daqueles que ouvem esta mensagem, Pai. Que o Senhor, Pai, faça a Tua obra, que a Tua palavra não volte vazia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Era uma vez um homem cristão, membro de uma igreja, membro dessa igreja desde a sua infância. Ele frequentava essa igreja todos os domingos. Ele não fazia ideia de quantos sermões, quantas aulas de escola dominical, quantos estudos bíblicos ele já havia ouvido a respeito da sua vida com Deus, uma vida de obediência a Deus. Este homem era fiel às reuniões da igreja, mas era infiel fora dela. Isso porque esse homem lhe dava um mau testemunho na sua casa, no seu trabalho e na sua vizinhança. Esse homem ele demonstrava ser um bom crente dentro da igreja, mas o seu testemunho no meio dos homens era o oposto. Esse homem ele parecia ser alguém obediente a Deus dentro da igreja, mas a sua vida era marcada pela desobediência. A desobediência desse homem hipócrita, ela fazia mal para a igreja, porque por causa disso, as pessoas que ele conhecia não queriam visitar aquela igreja, porque elas não queriam encontrar com esse homem lá. E a Bíblia, meus irmãos, do começo ao fim, nos ensina a respeito da obediência. Coisa que nós ouvimos desde a nossa infância na igreja. A obediência à palavra de Deus, obediência ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 15, nós vemos a história de um rei que desobedeceu a Deus e isto lhe custou o seu reino. Por intermédio do profeta Samuel, Deus ele ordenou ao rei Saul que destruísse todo o povo amalequita. Os amalequitas eles eram inimigos de Israel. E Saul e seu exército, eles receberam a ordem de Deus para matar todo mundo. Matar homens, mulheres, crianças, matarem os animais inclusive, matar até mesmo o rei amalequita. Porém, Saul ele não obedeceu totalmente à palavra de Deus e ele deixou vivo o rei e também os melhores dos animais. E quando Samuel chegou ao acampamento do exército de Israel, ele perguntou para Saul: olha, você fez aquilo que Deus mandou? E ele falou: sim, fiz tudo. Só que Samuel começou a ouvir o barulho dos animais, das ovelhas, dos bois que ali estavam. E a justificativa de Saul em ter mantido com vida aqueles animais era que ele havia preservado os melhores animais para serem sacrificados ao Senhor. Então a justificativa de Saul é que ele tinha desobedecido a Deus para oferecer um culto agradável a Deus com os melhores animais. Só que Samuel respondeu o seguinte para ele, lá em 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. De nada adiantaria Saul prestar um culto a Deus, sacrificando aqueles animais, se ele havia desobedecido a sua palavra. É o mesmo caso daquela história. De nada adianta, meus irmãos, nós comparecermos no culto ao Senhor, no dia do Senhor, se nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente desobedece a sua palavra. Saul foi um hipócrita.
Aquele homem daquela história também foi um hipócrita. E Deus, ele não se agrada de um culto exterior quando o nosso interior é desobediente. É tudo fachada, é tudo fingimento. A aparência é bonita, mas por dentro há podridão. Isso é hipocrisia, é a desobediência. E Deus conhece aqueles que são desobedientes. E nós vimos isso na semana passada. Os irmãos se lembram com aquele casal, Ananias e Safira. Eles ofereceram, eles fizeram uma oferta. E a oferta, meus irmãos, os irmãos sabem disso, faz parte do culto. Então era um ato de adoração ao Senhor, aquele dinheiro que eles levaram, fruto da venda daquela terra. Os irmãos se lembram que era voluntário aquilo, ninguém obrigava eles a entregarem aquilo. O problema foi a mentira. Eles mentiram aos apóstolos, mentiram à igreja, dizendo que aquela oferta que eles estavam entregando era o valor total da venda do terreno, o que era uma mentira. Eles estavam fazendo aquilo para aparentar uma falsa generosidade. Eles queriam se comparar com Barnabé, que tinha vendido o terreno todo e entregado o valor todo. Então vejam, meus irmãos, de nada adiantou aquela desobediência de Ananias e Safira. Aliás, o que aconteceu com eles foi o castigo de Deus sobre a sua desobediência, sobre a mentira. Mas quando a gente chega no versículo 12 até o final do capítulo 5, nós vamos ver uma igreja que era diferente de Ananias e Safira. Ananias e Safira foram desobedientes, foram hipócritas à palavra foram desobedientes à palavra de Deus, foram hipócritas, mentirosos. Mas o restante do capítulo 5 vai nos mostrar irmãos que foram obedientes. E eles obedeciam a todo custo. É isso que a gente vai ver nessa manhã, meus irmãos. O testemunho de uma igreja obediente. Como que nós, como igreja, devemos obedecer à palavra de Deus, custe o que custar. E que, como Deus, Ele abençoa aqueles que são obedientes. Então, a primeira verdade que a gente enxerga aqui nesse texto é que uma igreja obediente, ela cresce. Então, como que uma igreja cresce? Muito simples. Quando existe pregação da palavra de Deus e quando essa palavra que é ensinada, ela é obedecida pela igreja. Quando acontece isso, a igreja cresce. Olha lá o que diz o versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então vejam, meus irmãos, o versículo 14 diz que Lucas vai nos dizer que a multidão de crentes, ela crescia mais e mais. Lucas, a partir daqui, ele para de contar. Primeiro foram 3.000 homens, depois aumentou para 5.000 homens, agora ele não dá mais números. É muita gente, tanto homens como mulheres. A igreja crescia. E por que ela crescia? Você percebe aqui no versículo 12 que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então veja, os apóstolos no Novo Testamento, no tempo de Atos em diante, eles fizeram alguns milagres, eles fizeram alguns sinais. O próprio Senhor Jesus Cristo havia dado a eles poder para fazer esses sinais. Lá em Marcos capítulo 16, se você quiser abrir, Marcos 16, 17, versículos 17 e 18, olha lá, Marcos 16, versos 17 e 18, diz assim, Jesus ele falando para os apóstolos: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão
curados. Então a promessa de Jesus é que os apóstolos seriam capazes de fazerem milagres, obras extraordinárias. A primeira foi lá no capítulo 3, quando eles curaram um coxo de nascença. E pelo poder do Espírito Santo, eles faziam esses milagres. Agora, acontece o seguinte, que esses milagres eram dados aos apóstolos e alguns dos irmãos da igreja primitiva, né? Eram credenciais dos apóstolos, né? Paulo vai falar isso, né, em 1 Coríntios capítulo 12, aliás, 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, e em 2 Coríntios 12, 12, 2 Coríntios, Paulo escreveu para defender o seu apostolado, para mostrar para a igreja de Corinto que ele era um apóstolo assim como os 12. Em 2 Coríntios 12, 12, ele disse o seguinte: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que a gente enxerga aqui, que a gente percebe aqui, é que os apóstolos, eles foram instrumentos do Espírito Santo para a realização de milagres. Agora, esses milagres, eles tinham um objetivo. Por que aqueles milagres eles eram feitos? O objetivo é que a palavra que os apóstolos pregavam fosse confirmada como palavra de Deus e não palavra de homens. O que acontece, meus irmãos? Naquela época, a igreja não possuía a Bíblia como nós temos hoje. Eles possuíam apenas o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. E os crentes, eles não tinham a Bíblia assim à mão, né, encadernada, prontinha, né? Eles conheciam a Bíblia de cabeça, eles decoravam a Bíblia. Mas o que acontece? Jesus deu aos apóstolos o poder vindo do Espírito Santo para que eles fizessem milagres e aqueles milagres servissem de comprovação da palavra que eles pregavam. Lá em João, se você quiser abrir, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, João 20, 30 e 31, olha o que João falou a respeito dos milagres do próprio Cristo. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Quando a gente estudou o Evangelho de João, ano passado, e no ano anterior também, os irmãos se lembram dos milagres que João registrou, os milagres de Jesus que João registrou. E João chama aqueles milagres de sinais. O que é um sinal? O sinal, ele aponta para alguma coisa maior. Ele mostra algo que é maior, que é real. Então, todos os milagres que Jesus fez enquanto ele esteve na terra apontavam para quê? Para o fato de que ele era o Messias, ele era o Cristo prometido. Ele era o rei que viria, o filho de Davi. Agora, os milagres que os apóstolos fazem também são sinais que apontam para o próprio Cristo. Olha lá Hebreus 2, versículos 3 e 4. Olha o que diz o texto. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual quem? A salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então olha lá o que diz o texto, que a salvação que o Senhor ensinou, que foi dada pelo Senhor, ou seja, a palavra da salvação, ela foi confirmada como? Por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, nos dias do Novo Testamento, como é que os crentes entendiam a palavra de Deus? Ou como é que eles entendiam que aquilo que os apóstolos pregavam era a palavra de Deus, era a salvação? Pelos milagres.
Se você for em Atos novamente, Atos capítulo 14, verso 3, olha lá. Atos 14, 3. Ali está dizendo o seguinte, que Paulo e Barnabé, entretanto, Paulo e Barnabé demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Então o que Paulo e Barnabé estavam fazendo? Falando ousadamente no Senhor. Eles estavam ensinando a palavra. Agora olha o que vem depois da vírgula. O qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, mão de Paulo e de Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Então a pregação de Paulo e Barnabé era confirmada pelos milagres que eles faziam. Eram sinais que eles faziam. Isso, meus irmãos, acontece em toda a Bíblia. No Antigo Testamento foi assim com os profetas. Os profetas eles pregavam a palavra de Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. E para que o povo entendesse que aquela palavra que os profetas pregavam era a palavra de Deus, lembrem-se, não tinha toda a Bíblia escrita ainda. E o acesso não era tão simples como o nosso acesso hoje. Então, para que o povo entendesse que aquela palavra que os profetas pregavam era a palavra de Deus, Deus deu aos profetas, e não a todos, mas a alguns deles, a capacidade de fazerem milagres. E aquilo confirmava a palavra que eles pregavam como palavra de Deus. No Novo Testamento, a mesma coisa com os apóstolos. E o que acontece? Os incrédulos se tornavam indesculpáveis. Você lembra Moisés? Moisés ele chega diante de Faraó e ele faz alguns sinais. O seu cajado se transforma em cobra, E aquilo mostrava que a palavra que Moisés estava levando a Faraó era a palavra de Deus. E Faraó não acreditou, não creu. Então aquilo se tornou Faraó se tornou indesculpável. Então, meus irmãos, por que aquela igreja, voltando para Atos 5,14, por que aquela igreja crescia? Ela crescia porque a palavra era pregada. Não era por causa de milagre. Alguns lugares hoje em dia que se dizem igrejas, onde os pregadores falam que fazem milagres. Tem pregador na televisão que fala que tira caroço, tem pregador na televisão que fala que se você tomar o copo com água, você vai curar uma enfermidade, tem pregador na televisão que vai falar que ele faz um monte de coisa, que faz um monte de milagre. Só que os milagres na Bíblia, meus irmãos, eles tinham uma função: confirmar a palavra pregada. Uma igreja só cresce, meus irmãos, quando a palavra é pregada. Os milagres eles só tinham função de confirmar. Tanto que mais para frente, quando você vai vendo as epístolas de Paulo e as outras cartas, você vai ver que não aparece mais milagre. Quando você estuda a história da igreja depois da Bíblia, não aparece mais milagre. Mas a palavra continua sendo pregada. No versículo 20, por exemplo, você vai ver que o anjo que libertou os apóstolos da prisão falou para eles pregarem, dizei ao povo todas as palavras desta vida. No versículo 21 diz que eles entraram no templo e eles ensinavam. No versículo 25 diz que eles estavam, lá no final do 25, diz que eles estavam no templo ensinando todo o povo. Eles foram presos, os apóstolos foram presos porque eles ensinavam. Olha lá, no versículo 28, o sumo sacerdote falou, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. E no versículo 31, aliás, no versículo 31 não, desculpa, 31 não, 40, no versículo 40, os apóstolos eles apanharam, foram açoitados e ordenaram que eles não falassem o nome de Jesus. No versículo 42, no final do 42, eles não cessavam de ensinar, pregar Jesus Cristo do templo de casa em casa. Era por isso que a igreja crescia, porque tinha ensino, pregação, palavra. E hoje, meus irmãos, nós não precisamos de milagres.
para confirmarem a palavra. Deus, ele tem poder para fazer milagres? É claro que tem. Deus não muda, o mesmo Deus de hoje é o Deus de ontem e o será de amanhã. Mas acontece, meus irmãos, que a nossa geração, ela é mais privilegiada do que todas as gerações anteriores, inclusive a geração dos apóstolos. Por quê? Porque você tem toda a Bíblia na sua mão. Você tem toda a Bíblia. Os pregadores hoje, os pastores hoje, eles têm recursos para estudarem a Bíblia e trazerem um ensino que a igreja entenda e que a igreja obedeça. Então não precisa mais haver milagres para confirmar, o que eu estou falando é verdade, eu fiz isso, eu curei um coxo. Mas a palavra pregada, meus irmãos, ela é o suficiente. E perceba o seguinte, queridos irmãos, que aqueles irmãos, aqueles apóstolos, aquela igreja, ela obedecia. Ela obedecia. Os apóstolos, eles não cessaram de pregar o Evangelho, mesmo diante da perseguição. E quando a palavra é pregada, meus irmãos, a igreja cresce. A palavra é alimento para ovelhas. Se você tem criação na sua casa, você sabe que o animal ele só vai crescer se ele se alimentar. E se você der para ele alimento de qualidade. O animal, ele vai crescer, vai ficar com penas bonitas, com a pelagem bonita, se você der boa alimentação, se você der boa água limpa, Nós, seres humanos, a mesma coisa, a gente só tem saúde, a criança ela só cresce se ela tem o quê? Alimento. Uma igreja cresce quando ela tem o quê? Alimento. O que é o alimento? A palavra. Por isso, meus irmãos, a igreja ela deve sempre ensinar palavra. Eu já vi igrejas em que no culto é dedicado mais tempo a cânticos. Eu não estou criticando cânticos. O cântico ele faz parte do culto. É uma coisa boa, necessária no culto. Só que em algumas igrejas que eu já vi, na liturgia tem mais tempo para cântico do que para pregação, do que para ensino. Algumas igrejas, meus irmãos, aboliram a escola dominical. Não tem escola dominical para quê? Aboliram o estudo de meio de semana, porque ninguém vai. Agora, se a gente marcar um churrasco, todo mundo vai. O estudo da palavra, ninguém vai. Só que quando você não estuda a palavra, quando você não se alimenta da palavra, você não cresce. Você fica mirradinho na sua vida espiritual. O cristão ele só cresce quando ele estuda a palavra e quando ele obedece à palavra. Não é só você ler na sua casa, você deve fazer isso, mas você lê e aquilo que você leu e você entendeu pela obra do Espírito, você coloca em prática na sua vida. E quando você faz isso, você cresce espiritualmente. E quando a igreja faz isso, pessoas são atraídas para a igreja. Eu não sei se você sabe, mas muitos jovens têm se achegado a igrejas que pregam a palavra verdadeiramente, porque em muitas igrejas por aí não tem pregação. Tem mensagem de autoajuda, tem mensagem de autoestima, mas não pregação da palavra. Uma igreja que prega a palavra, que vive a palavra, é uma igreja que cresce. Segundo, uma igreja obediente, ela é perseguida. No versículo 17 nós lemos assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, o que acontece, meus irmãos? O sumo sacerdote e esses saduceus, a seita dos saduceus, eles prenderam os apóstolos. Por que eles fizeram isso?
Vocês lembram o que os apóstolos pregavam? Qual que era a mensagem dos apóstolos que nós vimos na semana passada? Eles pregavam a ressurreição de Jesus Cristo. Era isso que eles pregavam, né? Olha lá, em Atos 4,33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Era por isso, primeiramente, que os apóstolos foram perseguidos pelos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram um partido, né, que era político, mas também era religioso. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. A gente falou sobre isso na semana passada. A gente gastou um tempo aqui falando sobre a ressurreição que os apóstolos pregavam. E como os apóstolos pregavam a respeito da ressurreição de Jesus e também da nossa, os saduceus ficaram com inveja e prenderam os apóstolos. Agora, o que aconteceu em seguida? No versículo 19 diz que de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então o que acontece? Os saduceus, o sumo sacerdote, tentaram calar a voz dos apóstolos que pregavam uma coisa que eles não queriam que eles pregassem. Eles não queriam que Jerusalém ouvisse que Cristo é Filho de Deus e que ressuscitou. Vocês se lembram até que eles subornaram os guardas que estavam no sepulcro para que se espalhasse a notícia de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Eles não queriam acreditar naquilo que era verdadeiro, naquilo que era fato. Jesus ressuscitou. E o que eles falaram? Bom, vamos acabar com isso, vamos prender eles, vamos calar a voz deles. Só que eles não conseguiram calar. Deus mandou um anjo, abriu as portas da prisão, e olha a ordem que eles receberam do anjo, né? De Deus através do anjo. No versículo 20: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E no 21 nós lemos lá no final que eles entraram no templo no dia seguinte e ensinavam. Quando uma igreja prega, ela é perseguida. As pessoas não querem ouvir a verdade. Então o que acontece? Elas vão tentar calar a igreja, vão perseguir a igreja. Só que a vontade de Deus, meus irmãos, ela é sempre feita. E é interessante que a pregação dos apóstolos, vejam, no final do versículo 20, eram palavras desta vida. Quem é a vida aqui? O próprio Cristo. Lembra que ele falou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a própria vida, ele é o próprio autor da vida, é aquele que nos deu vida física, mas também nos deu vida espiritual. Olha lá em Efésios 2:1, para você ver uma coisa. Efésios 2, versículo 1 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a conversão. A conversão é quando o Espírito Santo, ele pega uma pessoa morta, espiritualmente falando, e ele entra nessa pessoa e ela nasce de novo. Ela nasce de novo. E aí ela passa então a entender, a enxergar a graça de Deus sobre ela. O sacrifício de Cristo por amor a ela. A palavra ela dá vida.
E aqueles que não amam a igreja, aqueles que não amam a Deus, eles vão tentar calar a palavra ou calar a pregação da palavra para que pessoas continuem nos seus pecados. Tem muita gente invejosa por aí, meus irmãos. Tem muita gente que não quer ver pessoas mudando de vida. Tem muita gente que não quer ver pessoas tendo seus olhos abertos pelo Evangelho. Tem muita gente que não quer ver pessoas tendo suas vidas transformadas por Jesus. E assim elas perseguem a igreja. Foi o que aconteceu aqui. E diz o texto aqui, no versículo 20 novamente, que o anjo disse aos apóstolos que eles deveriam dizer ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras. Como eu falei para os irmãos, existem igrejas, meus irmãos, nos dias de hoje, em que você não ouve mais pregação sobre determinadas doutrinas. Tem igreja em que o pastor não pode falar de pecado, não pode falar de disciplina, não pode falar de disciplina às crianças, porque não pode disciplinar a criança. Só que a Bíblia fala sobre isso. Tem igreja que o pastor não fala sobre homossexualismo como pecado. Tem igreja que o pastor não pode falar sobre um casamento cristão, bíblico. Não, porque isso ofende as pessoas. Só que, vejam, Deus, através do anjo, ordenou os apóstolos que pregassem todas as palavras desta vida. Vai lá em Atos 20, versículo 27. Atos 20, 27. O apóstolo Paulo, quando ele se despedia dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse o seguinte, em Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Toda a Bíblia tem que ser pregada. Todas as doutrinas devem ser ensinadas. Jeremias foi um profeta que não foi aceito no meio de seu povo. Aquilo que Jeremias pregava e ensinava era impopular. Então as pessoas perseguiam ele. Eu sei que muita coisa que eu ensino aqui, alguns não gostam de ouvir. Incomoda. Sim, o Evangelho, meus irmãos, ele incomoda. Você não pode sair da igreja depois de um culto da mesma forma como você entrou. Você tem que sair incomodado. Você tem que sair da igreja ou consolado. Você entrou na igreja com dor no seu coração e o sermão foi um sermão de consolo e aquilo mudou o seu coração, você saiu da igreja consolado, ou incomodado, que foi um sermão de confrontador em que mostrou o seu pecado e você entendeu que você precisa deixar aquele pecado, você precisa se arrepender daquele pecado e ter uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. Ninguém sai do culto da mesma forma como entrou, porque o Evangelho, ele incomoda, o Evangelho, ele mexe com a gente, ele mexe com o nosso coração. Então vai ter coisas que vocês vão ouvir que não vão gostar, porque tocou na ferida. Mas é interessante uma coisa, né? Eu já dei essa ilustração aqui. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, muitos daqui dos irmãos passaram por isso também, provavelmente. Quando você caía, se machucava, ralava o braço, ralava a perna, o que a mãe colocava? Mentiolate. Lembra do mentiolate como ardia aquele negócio? Só que aquele negócio, ele é antisséptico. O que o antisséptico faz? Ele mata as bactérias. Então tem que arder para curar. Você não queria receber o mentiolate, nem eu. Só que se a mãe da gente não passasse, aquele negócio ia ficar ali e podia inflamar. Se uma igreja não ouvir toda a doutrina do Senhor,
se a igreja não for confrontada a ter uma vida de santidade, de obediência, a doença vai ficar e vai piorar e vai inflamar e pode virar um câncer. Por isso que algumas igrejas hoje em dia, meus irmãos, estão doentes. Existem igrejas, inclusive igrejas grandes, doentes, porque no púlpito não é pregada todas as palavras desta vida. É a mesma coisa que você pegar o seu filho, pegar uma criança e só dar doce para ela, só dar sorvete para ela, só dar chocolate para ela, só dar lanche para ela, não dá arroz, feijão, carne, salada. Aquela criança vai ficar doente. Algumas igrejas só querem ouvir mensagens que dão coceira no ouvido, só mensagens açucaradas, só coisas bonitinhas. Não, meus irmãos, nós precisamos ouvir a respeito do amor de Deus, sim, mas também da sua justiça. Precisamos ouvir a respeito de graça e misericórdia, sim, mas a respeito também de santidade. Precisamos ouvir a respeito das bênçãos de Deus que Ele nos dá, mas também que nosso dever de sermos obedientes à sua palavra. Todas as palavras desta vida. E, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que os apóstolos eles foram soltos, eles pregaram. Quando os guardas foram pegar os apóstolos na prisão, encontraram o cárcere vazio, no versículo 20, no final do 21 e no 22. E o que acontece? Eles ficaram sabendo, olha lá o versículo 25. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhesses o cárcere estão no templo fazendo o quê? Ensinando o povo. Veja a obediência. Eles foram soltos, pela segunda vez eles haviam sido presos, pela segunda vez eles foram soltos. Eles podiam pensar: quer saber? Vamos parar com esse negócio, está ficando perigoso esse negócio de pregar. Olha, Jesus ele mandou a gente pregar assim, Jesus nos capacitou com dons, fazemos milagres, mas está perigoso. Está perigoso, a gente tem esposa, a gente tem filhos, a gente tem uma família, a gente, não sei, estamos brincando com gente perigosa. Vamos parar de pregar. Vamos parar de pregar, vamos deixar isso para lá. Não, irmãos. Uma igreja obediente, ela continua obediente. Eles estavam ensinando o povo. E eles trouxeram, o que aconteceu? Os guardas trouxeram os apóstolos até o sumo sacerdote. No versículo 28, o sumo sacerdote falou o seguinte: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Irmãos, olha que coisa linda que esse homem disse, um homem ímpio: enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Pensa naquele homem, uma autoridade, ímpio, e por onde ele andasse na cidade, ele ouvia a doutrina dos apóstolos. Eles eram famosos, ou melhor, a palavra havia sido conhecida. Eles encheram a cidade, uma cidade grande, a capital, Jerusalém, da doutrina. Agora, irmãos, uma pergunta. Por que será que ainda a nossa igreja não encheu esse bairro da doutrina? A ponto das pessoas, em todos os cantos, em todos os lugares, falarem a respeito daquilo que é ensinado aqui dentro. A ponto de todo mundo saber que a palavra de Deus é pregada com fidelidade aqui dentro. Não como em outros lugares. É claro que isso que é para a glória do Senhor, não para a nossa. Encheram a cidade da doutrina. Todo mundo havia ouvido. Todo mundo sabia que no templo haviam homens que pregavam a doutrina de Cristo Jesus.
Por que ainda nós não enchemos esse bairro, os bairros vizinhos, a cidade com a doutrina bíblica? Porque talvez, meus irmãos, nós estamos sendo desobedientes. Talvez a gente esteja de boca fechada. Talvez muitos de nós, ou alguns de nós, não esteja dando um bom testemunho no meio onde vivemos. Aqueles apóstolos, eles foram obedientes até as últimas consequências, a ponto de serem presos e a ponto de serem açoitados. Mas eles continuavam. Será que a gente tem medo? Será que a gente tem vergonha? Será que a gente tem medo de ofender os outros? Não vou falar isso com ele, porque isso pode ofender. Isso pode... Não, ele tem a religião dele, aquele negócio, a gente não mexe com a religião dos outros. Só que, meus irmãos, quando eu falo que o Evangelho ele ofende, não significa que o Evangelho ele é pregado com crueldade, com maldade, mas com amor. O Evangelho, meus irmãos, ele é como uma balança. Se você estiver acima do peso, e você não gosta de balança. Eu não sou muito fã de balança. Balança mostra o meu peso. E eu sei que eu estou acima do peso. Se você está acima do peso, você não gosta de subir numa balança. Porque quando você sobe, ela mostra a realidade. Mostra que você precisa emagrecer. Assim o Evangelho. Ele mostra a realidade da vida humana. Mostra que somos pecadores e precisamos nos arrepender. Era isso que eles pregavam. Olha lá o versículo 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. É preciso, meus irmãos, falar a respeito de arrependimento de pecados. Não falar coisas bonitas, lindinhas, açucaradas. Mas, meus irmãos, nós precisamos falar para as pessoas que nós conhecemos que elas estão em pecado, que elas precisam mudar de vida, que elas precisam se entregar suas vidas, seus corações ao Senhor, que elas precisam se converter. Não é simplesmente você convidá-la para vir na igreja, mas é você ali no trabalho, na escola, na sua casa, com o seu vizinho, no mercado, onde você estiver. Nas conversas, a gente conversa sobre tantos assuntos, né? A gente conversa sobre tantas coisas. É você falar com a pessoa o seguinte: olha, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está falando está errado. A vida que você está levando está errada. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que você tem que mudar isso. Você tem que se arrepender. E tem que olhar para Cristo e confiar nele somente. Quando a gente obedece, aí você tem que pensar uma coisa. Isso pode te levar ao sofrimento, pode te levar a uma perseguição. Uma pergunta que eu faço, aliás, olha o versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam o quê? Matá-los. Eles queriam matá-los. Pergunta que eu faço para você agora. Você está pronto a perder o seu emprego por causa da sua obediência ao Senhor? Se o seu chefe mandar você mentir, o que você faria? Você falaria para ele: não, chefe, eu sou cristão, não minto? E se ele falasse: se você não mentir, você tá demitido? E aí, o que você faria? O que você faria? Será que se você estiver andando com o seu veículo, com o seu carro, com a sua moto, com o seu caminhão, de maneira irregular, documento vencido, habilitação vencida, ou com alguma coisa em mau estado, pneu careca, e o policial te parar, você vai tentar dar explicação, você vai tentar subornar o guarda, ou vai arcar com as consequências? A obediência, meus irmãos, é até o fim. Aliás, nem deveria estar andando com o carro assim, né? Com o caminhão assim, com a moto assim. A obediência até o fim.
Por isso que às vezes, meus irmãos, a gente não consegue encher a cidade, o bairro, com a doutrina, por causa do mau testemunho. Aqueles irmãos, aqueles apóstolos estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. E aquilo que eles ensinavam, eles viviam. E finalmente a gente aprende que uma igreja obediente, ela é indestrutível. O que acontece? Eles queriam matar os apóstolos, mas diz aqui, no versículo 34, que levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar-se os homens por um pouco. E aí ele vai dizer o seguinte, a respeito de duas pessoas, né? Eu não vou ler aqui, que a gente já leu, mas vou repetir. No versículo 36 ele fala de um tal de Teudas, uma pessoa lá que disse ser o Messias, ajuntaram-se alguns com ele, só que não passou de fogo de palha. Depois, versículo 37, um tal de Judas, nos dias do recenseamento, ou seja, quando Jesus nasceu, naquela época, a mesma coisa, foi fogo de palha. E olha a palavra que ele disse, versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. O que esse Gamaliel, você vai se lembrar, né? Foi o professor de Paulo. Mais para frente a gente vai ver isso. Ele falou o seguinte, olha, se essa obra que esses homens estão fazendo for de homens, vai passar, vai morrer, vai se acabar. Mas se for de Deus, não podereis destruí-los. Agora eu te falo, a igreja não acaba. 2000 anos desde Cristo. E antes de Cristo, o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, não acaba. Meus irmãos, eu às vezes falo aqui a respeito dos nossos irmãos perseguidos. Há 2 meses atrás, terroristas prenderam 5 cristãos lá na Nigéria, na África. E o que acontece? Eles executaram, eles mataram esses homens. E eles filmaram. Esse grupo terrorista filmou a morte deles. Eles estavam ajoelhados, atrás deles os terroristas com as metralhadoras. E antes de começarem a atirar, os 5 gritaram, eu sou cristão. E aí começou o tiroteio. Eles não negaram Cristo. Eles tinham famílias, esposas, filhos, empregos. Perderam tudo, perderam a vida. Mas eu sou cristão, eu morro por Cristo. Eu perco tudo, mas ganho Cristo. O que adianta você ganhar a vida toda e perdê-la? É melhor você perder a vida e ganhar sendo obediente ao Senhor. Queridos irmãos, um teólogo chamado Tertuliano, que viveu há 1800 anos atrás, escreveu: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Em países, meus irmãos, onde não tem templo, não tem ventilador, não tem banco, nem lâmpada, nem luz elétrica eles têm. Hoje, 17 de janeiro de 2021, domingo, tem irmãos nossos, que estão escondidos em cavernas, estão escondidos em porões, sem luz, sem ventilação, sem aparelhagem de som, sem banco para sentar, sem poder cantar em voz alta, sem Bíblia. Eles não têm Bíblia. Mas um belo dia um missionário foi lá, evangelizou eles se converteram, só que no país deles não pode ter Bíblia. E o que eles sabem de Jesus é aquilo que o missionário ensinou para eles, eles guardaram aqui dentro. E hoje eles estão cultuando a Deus. Hoje,
17 de janeiro. E a igreja cresce. E pessoas se convertem. Por que, meus irmãos, bancos vazios? Por que falta o crescimento? Por que não enchemos esse lugar com a doutrina de Cristo? Por que falta obediência? Ah, pastor, mas nós vamos sofrer, vamos. E eu falo uma coisa para vocês, para encerrar a nossa palavra de hoje. Nós estamos caminhando para o fim. Sempre estivemos, na verdade. Sempre foi o tempo do fim, desde que Jesus ascendeu aos céus, nós já estamos vivendo os últimos dias. Mas hoje está mais próximo do que nunca. É só você olhar o que está acontecendo no mundo. É só você olhar ao seu redor o que está acontecendo no nosso país, nos outros países. Essa tal pandemia, brigas políticas, crise. Estamos caminhando para o fim. E quando mais perto do fim a gente fica, mais o mundo vai odiar a igreja. Está disposto a morrer por Cristo, se for necessário? A perder seu emprego? A tirar um 0 na prova? Você que estuda ainda, você está disposto a, se você não estudar, resistir à tentação de colar e arcar com as consequências, porque isso é obediência. Isso é obediência. Então sejamos uma igreja obediente, meus irmãos. Sejamos uma igreja que encha esse lugar com a palavra do Senhor, para a glória dele. Amém.